Olá! A nossa análise de hoje vai mergulhar num tema super importante e que, olha, afeta milhares de lares no Brasil afora. A gente vai desvendar como funciona o cálculo da tarifa de água e esgoto naqueles condomínios que têm várias unidades, que a gente também chama de economias, mas que contam com um único hidrômetro. E claro, vamos fazer isso com base no que diz o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças no começo, mas fica tranquilo que a gente vai destrinchar essa lógica juntos e vai ficar tudo bem cristalino. Bora lá? Para começar, imagina só a cena. Um prédio residencial, dezenas de apartamentos, várias famílias morando no mesmo local, mas só tem um medidor de água lá na entrada. E aí, como é que a concessionária faz para cobrar por esse serviço de um jeito justo? É exatamente esse o problema que a gente precisa resolver aqui. Nós temos 3 metodologias diferentes para avaliar e precisamos descobrir quais delas batem de fato com as decisões do STJ. A grande sacada que a gente precisa entender é: a cobrança tem que considerar o prédio como um bloco só ou ela deve ser dividida por cada família? Vamos dar uma olhada na primeira tese. A primeira afirmativa traz a seguinte ideia. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa, exigindo uma parcela fixa, que é a tarifa mínima, mais uma segunda parcela variável, cobrada apenas se o consumo real exceder a franquia. E aí, o que o STJ acha disso? Bom, essa prática está corretíssima. O tribunal já pacificou que esse modelo é super válido. E sabe por quê? Porque ele garante a disponibilidade e a manutenção da infraestrutura. Funciona assim: a concessionária garante aquele custo fixo necessário para a rede existir. E se o condomínio inteiro gastar mais do que a soma das franquias de todo mundo, aí sim ela cobra o excedente. É uma saída super inteligente que equilibra a sustentabilidade do sistema e a justiça na hora de fechar a conta. Aí a gente pula para a segunda afirmativa, que propõe uma abordagem bem diferente. Ela diz que seria lícito usar o consumo real global e considerar o condomínio inteiro como uma única unidade de consumo, ou seja, uma economia só. Mas, atenção, isso está totalmente incorreto. Segundo o STJ, essa prática é ilícita. E a lógica por trás dessa decisão faz total sentido. Se a empresa de saneamento trata um prédio inteiro como um único superconsumidor, o consumo global vai lá para o teto e acaba caindo naquelas faixas progressivas, que são muito mais caras. Isso acaba punindo indevidamente as famílias que estão ali tendo o seu consumo individual normal. Tratar dezenas de lares como se fosse um gigante gastador viola completamente o princípio da justiça tarifária. Então, essa a gente descarta. Vamos para a terceira e última premissa. O texto fala que é ilegal adotar uma metodologia que, a partir de um hibridismo de regras, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima, a nossa conhecida franquia. E o tribunal carimba isso como correto. Realmente é ilegal. O STJ entende que não dá para ficar inventando moda e misturando sistemas só para tentar isentar os apartamentos dessa taxa mínima. E por que isso é tão importante? Porque essa tarifa é o que garante o custeio fixo de todo o sistema de saneamento, gente. Sem ela, a infraestrutura básica de água e esgoto que atende a sociedade inteira simplesmente não se sustenta. O tribunal foi lá e fechou essa brecha, proibindo essas manobras que tentam driblar o pagamento pela disponibilidade da rede. Com tudo isso em mente, a gente já sabe que as afirmativas 1 e 3 são as corretas, certo? Então, na hora de olhar para as alternativas, as letras A, B, D e E já podem ser limadas de cara, porque elas simplesmente não refletem com precisão as teses validadas pela Corte, o que nos deixa claro qual a alternativa C, que aponta exatamente os itens 1 e 3. É muito bacana ver como o conhecimento jurídico se conecta com a matemática do nosso dia a dia para proteger quem consome. Qualquer ideia de validar uma taxa única e progressiva para o prédio todo, ou de invalidar as regras da franquia, não tem vez nas decisões do STJ. Para amarrar tudo de vez e você não esquecer mais, o resumo é super direto. Anota aí. É 100% legal cobrar a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, as economias, e depois somar o consumo excedente global se a galera passar do limite. Mas, atenção máxima aqui, é absolutamente ilegal tratar o prédio inteiro como uma economia só. Sendo assim, o nosso gabarito oficial para esse dilema é mesmo a letra C. Fica a reflexão de como a precisão das palavras na jurisprudência é essencial para proteger os direitos do consumidor, evitando que a gente pague contas abusivas por causa de manobras de enquadramento. Um excelente aprofundamento nos estudos e a gente se vê na próxima análise.